Oi, gente, tudo bom? O meu nome é Amanda, eu faço parte aqui do projeto Conquista Enem e eu vou dar continuidade às aulas de redação, né? Eu sou formada em psicologia e todas as aulas que eu der para vocês vão ser com base no meu conhecimento e na minha experiência com a escrita. A aula de hoje é sobre coesão e coerência, né? E que são dois mecanismos aí da redação que devem sempre aparecer juntos. A gente vai descobrir como isso pode acontecer, a importância, né, da gente conhecer sobre esses mecanismos. Acho que para a gente começar é importante a gente entender o significado dessas palavras, porque daí, a partir disso, a gente consegue já, então tá, ligar, né, fazer uma associação. Então, a coesão, né, segundo o Dicionário da Academia Brasileira de Letras, é uma força que determina a adesão de moléculas. O que isso quer dizer e por que a Amanda está falando de moléculas em um vídeo sobre redação? Não se preocupem com isso. Vamos pensar que as moléculas são ideias que nós vamos encadear ao longo do nosso texto, né? Então, a força que vai determinar a adesão dessas moléculas é a forma como você vai escrever ao longo do seu texto, que vai encadear as suas ideias, as suas opiniões e os seus argumentos. A coesão também significa união, harmonia, o equilíbrio entre as partes de um todo, então o equilíbrio entre a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, né? A coesão também ela prevê um caráter lógico de discurso, né? Então é você encadear as ideias, seguir uma linha de raciocínio, uma lógica e fazer com que as suas ideias ao longo do texto fiquem unidas para que o leitor, né, no caso os avaliadores da redação, consigam compreender o que você quer falar. Já a coerência, né, o significado da coerência no mesmo dicionário da Academia Brasileira de Letras, é a relação lógica entre as ideias e os fatos e entre os discursos e a ação. A gente fala que uma pessoa é coerente normalmente quando ela não muda muito de linha de raciocínio, quando a gente prevê, né, consegue compreender o que essa pessoa vai dizer depois ou fazer depois. Como que isso aparece num texto, né? Então, a forma como você vai transmitir as informações e as ideias, né, com uma sequência de fatos, com uma sequência de pensamentos, não mudar de opinião ao longo do texto, seguir um raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico, a gente falou disso em coesão, né? Então, olha como esses dois mecanismos vão se unir. Porque um texto, né, para ele ser equilibrado, para ele ser coeso e coerente, né, ele tem que seguir um raciocínio lógico, ele tem que transmitir as ideias daí de uma forma correta, de uma forma unificada, de uma forma equilibrada, né, entre as partes de um todo. Então, vamos pensar no seguinte tema de redação. Como as redes sociais impactam as relações humanas? Tá, eles estão me pedindo para que eu me posicione sobre como as redes sociais impactam. Se impactam de forma negativa ou positiva, enfim. Eu não posso iniciar esse texto dizendo que eu acredito que impacta de forma negativa e vou apresentar argumentos para isso ao longo do meu texto. E na conclusão, ou durante o desenvolvimento mesmo, eu dou a ideia de que é positivo, de alguma forma, né? Então, isso acaba sendo prejudicial, por ser um processo avaliativo, né, a redação do Enem, isso desconta pontos, então é sempre legal a gente tomar cuidado para que isso não aconteça. Às vezes o tema da redação nos gera, né, uma ambiguidade, uma dúvida, será que eu sou contra isso ou será que eu sou a favor? Quais resultados ou qual conclusão eu vou dar para isso? Muitos textos a gente é tanto a favor quanto contra. Então, mas a partir do momento que você decide que vai ser a favor ou que vai ser contra, né? Ou que você vai acreditar que aquilo ali é negativo e não positivo, você tem que ir com essa linha de raciocínio até o fim. Acho que é importante também destacar, né, de acordo com as competências do Enem, as 5 competências, que a coesão faz parte aí mais da competência 4 e a coerência faz mais parte da competência 3. A gente tem um vídeo aqui no canal já sobre isso, com a professora Érica, né, sobre as 5 competências do Enem. Então assistam depois desse vídeo e retomem, né, para ver o que vocês acham
E deixem aqui nos comentários se acharam o vídeo bom, se não gostaram, nem sugestões para as próximas aulas. Digam se ficaram com alguma dúvida, que a gente retoma e volta a se falar. Eu espero ter ajudado vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal do Conquista Enem, curtam esse vídeo, os outros que a gente tem. Assistam a essa aula e as outras aulas de redação, mas também não só, né? Vamos assistir também aí a aula de física, de matemática, de filosofia e sociologia, de história, enfim. Aqui embaixo na descrição vai ficar a nossa lista de atividades e resumos, né? Que vocês podem acessar. E ativem o sininho para receber notificações de novas postagens de vídeo, de novos conteúdos. E eu acho que era isso, gente. Até mais!